A paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Matheus e hoje eu quero contar aqui rapidamente um testemunho da minha vida, né? E para isso eu quero deixar um versículo, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O foco aqui é falar sobre o poder de Deus e o poder da oração. Existe muita coisa nesse meu testemunho para contar, é muita parte, muita coisa que teria de ser contada, mas eu quero resumir para não ficar um vídeo muito longo. 27 de novembro de 2025, de 2024, perdão, 27 de novembro de 2024, eu sofri um acidente saindo do meu trabalho, onde um condutor, uma condutora no caso, colidiu com a minha lateral direita e me arremessou 10 metros longe dentro de uma vala de esgoto. No impacto, ela rasgou a sola do meu pé, onde ficou pendurada por algo milimétrico, bem fino mesmo, e me arremessou 10 metros longe dessa vala. O motoqueiro sempre errado, sempre não sei o que. Não, eu de fato estava na via preferencial, a preferência era a minha. Eu tenho as fotos do local comprovando isso. Então eu realmente sofri algo que foi imprudência de um terceiro. Por isso que é muito bom ter cuidado com moto, né? A gente sempre sofre um preconceito, que motoqueiro isso, motoqueiro aquilo. Mas eu estava andando numa via de bairro, onde a preferencial era minha. E por falta de um cuidado de uma outra condutora, eu sofri esse acidente. Esse impacto rasgou a sola do meu pé. Eu realmente vi a sola do meu pé aberta. E aí então berrei, gritei, pedi socorro, porque não via ninguém. O meu celular parou de funcionar, estragou no acidente. Então pedi socorro. E um senhor que estava passando pela rua chamou a ambulância. O bombeiro, que por sorte, eu não sei, né, estava perto e muito rápido chegou. Não deu nem 5 minutos, já estava lá. Me atendeu, me socorreu, me tirou dessa vala que tinha mais ou menos 1,40 m de altura. E então me encaminhou para o UPA aqui da cidade. Chegando no UPA, o clínico geral, ele abriu o curativo que os bombeiros fizeram para segurar a pele. Ele disse que não teria condição de fazer a cirurgia ali, então enquanto eu fazia ali o raio-x para ver se quebrou o osso, que inclusive quebrou o metatarso em 2 pontos, ele se comunicou com o São José, se comunicou com o hospital vizinho, né, e com o hospital aqui da cidade. Então o ortopedista aqui da cidade falou, não, traz ele aqui para o hospital para eu tentar solucionar aqui. E de fato ele foi muito solícito, um ortopedista muito bom. Ele me levou para a sala de cirurgia, tentou ali reparar os danos feitos, né? Colocou um pino, colocou 2 pinos. E então costurou a pele para ver se ela voltaria a regenerar. Só que... E aí eu fui para a sala de descanso cirúrgico e então eles... no outro dia o ortopedista que me operou, ele já estava lá no quarto de manhã para olhar como é que estava e até que criou um aspecto bom. Porém, 2 dias depois dessa cirurgia, a sola que foi implantada de novo, ela começou a necrosar. Eu vou tentar colocar as fotos para vocês olharem. Ela começou a necrosar, escurecer, apodrecer. E no 3º dia já tinha tomado uma grande parte do meu pé. E foi aí então onde eles amputaram a sola do meu pé para que eu não perdesse o pé já de primeiro momento. E através dos exames para descobrir qual que era a bactéria, eles descobriram que era a bactéria Serratia, uma bactéria de esgoto, que foi o local que eu caí, e muito forte mesmo, atacava muito o organismo. Eu fiquei muito mal, fiquei 3 semanas sem comer, não conseguia comer nada, raramente ia uma gelatina, água eu vomitava na mesma hora. E aí começaram os antibióticos muito fortes. Com a bactéria e com os antibióticos muito fortes, começou a prejudicar meu rim, né? E tudo isso para tentar controlar essa bactéria, para que eu não perdesse também o pé. Porque não esse que me operou primeiramente, mas o outro ortopedista, plantonista que foi lá, ele disse que através da necrose que tinha ali, era 90% de chance de arrancar meu pé. Só que eu não quis arrancar meu pé, não via isso como uma solução para o meu problema. E aí o outro ortopedista, ele foi, tratou, lutou, fez o máximo que ele pôde para controlar essa bactéria ali, através dos antibióticos. Porém, o hospital aqui, como é um hospital de pequeno porte, ele já não tinha mais um recurso que pudesse solucionar meu problema. No caso, como a planta do meu pé, a sola do meu pé, ela foi amputada, eu queria que fazer um enxerto. E nisso aqui o hospital não permitiria que ele fizesse, por mais que ele soubesse fazer.
um cafezinho, né? E nisso, eles entraram em contato com o hospital ao qual faria esse procedimento para tentar recuperar o meu pé e não perdê-lo, né? Após uma semana de internação aqui, eu fui para o hospital São José, o qual eles fizeram os exames, viram a bactéria e botaram os antibióticos necessários para que pudesse controlar ela, para que ela não subisse para o resto do corpo, porque ela já estava subindo para o resto do corpo. Então, a cada dia, o risco de eu perder a perna, e não só a perna, também o risco de morrer por conta da generalização da bactéria, era cada vez mais alto, e já estava um percentual bem grande. Nesse hospital eu fui primeiro para a ala de UTI, fiquei um dia na aula de UTI. Depois eu fui para uma sala de isolamento, né, de decisão cirúrgica, onde eles iam ver o que ia acontecer. Porém, as condições da sala estavam bem horríveis, bem péssimas mesmo. Eu já estava com bactéria muito forte, então o risco de eu ter outra bactéria era ainda mais forte. Então eles acabaram me levando para um isolamento na ala ortopédica mesmo. Só que eu estava muito mal, estava muito debilitado, não andava de jeito nenhum. Não conseguia ir sozinho no banheiro de jeito nenhum, não conseguia comer de jeito nenhum. Foram 3 semanas sem conseguir engolir comida ou água. Estava vivendo apenas à base de soro. E quem olhava para mim não via a expressão de uma pessoa viva. Era apenas a expressão de uma pessoa que estava ali sem reação, né? Por mais que eu respirasse por conta própria, né? Não precisei ser entubado, graças a Deus. Mas eu não tinha expressão, eu não conversava, eu não conseguia falar nada, eu não fazia nada, apenas sinalização. A minha mãe ou a minha esposa que cuidaram de mim, meu pai cuidou de mim, meu irmão também cuidou de mim no hospital, eles perguntavam para mim, eu só joinha ou assim com a cabeça, eu não falava, não tinha uma expressão, uma reação. E devido aos usos de antibióticos muito fortes, ficou cada dia mais difícil, né, de achar um acesso. Isso atrapalha muito. O rim começou a ser prejudicado, quase tive que fazer hemodiálise, não sei direito, né? E foi uma coisa bem complicada, foi bem triste. E aí já depois de 2 semanas internado lá no hospital para fazer o enxerto, finalmente foi feito o primeiro enxerto, onde eles tiraram a minha panturrilha, né? Eles tiraram a panturrilha do local onde estava, com a artéria eles transferiram para debaixo do meu pé. Esse foi o primeiro enxerto que eu fiz. Eles tiraram a panturrilha e colocaram lá no meu calcanhar, porque eu perdi o meu calcanhar. Eles colocaram lá no meu calcanhar. E aí, da minha coxa, eles tiraram uma pele para tampar o buraco onde ficava a panturrilha. Esse foi o primeiro enxerto, o que também resulta em um cuidado muito grande, um cuidado muito extremo, né? Eu só podia dormir em uma determinada posição, porque eu não podia encostar a parte enxertada para não haver rejeição. Então, antes de falar assim, esse enxerto deu certo, eu tive que esperar uma semana para ver se não dava rejeição, para ver se realmente ia aceitar, e graças a Deus aceitou. E quando eles fizeram esse enxerto, eu cheguei lá na cirurgia e falei, como é que vai ser? Vai ser debilitamento, né? Que é uma limpeza, no caso. Não, nós já vamos fazer outro enxerto. E foi uma alegria muito grande, porque isso sinalizou que a bactéria estava controlada no meu organismo. Só que eu ainda estava muito mal por uso dos antibióticos muito fortes. Mas graças a Deus, nessa parte, a bactéria já havia sido controlada. Então eles puderam fazer esse primeiro enxerto. E aí, após fazer esse enxerto, eu fiquei mais uma semana lá esperando para ver como é que dava, como ele reagia, se ia aceitar ou não. E logo após isso, eles marcaram a segunda cirurgia para fazer o outro enxerto. No caso, eu fiz 2 enxertos, né? Um para transferir a panturrilha, o músculo, para baixo no meu pé, para eu ter uma sustentação melhor. E depois foi enxertada outra pele para tampar a lateral do meu pé e uma outra parte da sola do pé também, onde a panturrilha não alcançou, onde ficaram abertas também, né? Como eu perdi a parte interior lateral do pé, ela teve que ser tampada também, e é uma parte da sola também. Eu vou colocar uma foto para que possam identificar. E graças a Deus ocorreu tudo bem. Só que tudo isso só ocorreu através da oração, né? Muitas das vezes a gente acha que a situação que a gente está vivendo ela está completamente perdida, ou que algum parente nosso está completamente perdido. Assim como a minha mãe, a minha esposa e meus familiares próximos, eles se preocupavam com o meu bem-estar, com o meu estado.
eu creio também que assim é na vida de outras pessoas, né? Porque não é só a pessoa que sofreu o acidente ou está numa situação ruim que ela sofre. As pessoas ao redor sofrem também. E graças a muitas orações que cobriram a minha vida, a minha igreja orou, a minha família orou, né? A minha sogra atualmente ela mora em Portugal. Ela falou com os apóstolos dela lá e eles espalharam entre eles lá e oraram. Tinham muitos lugares orando por mim, tanto aqui nos estados do Brasil, nas cidades de Santa Catarina, que é onde eu moro, aqui nos bairros próximos onde eu moro, todos estavam orando por mim. E eu creio que se não fossem as orações chegando até Deus e Deus olhando com misericórdia, que foi o versículo que eu li, talvez eu nem estivesse mais aqui, né? Já era para eu já recebi um livramento muito grande no ato do acidente, né? No ato do acidente, porque eu caí na vala e contraí a bactéria lá, sim, ok. Só que se eu tivesse caído em outro lugar, teria sido muito pior, porque eu fui arremessado 10 metros longe. Então pensa como seria a minha queda. Se eu tivesse caído na rua, teria quebrado braço, teria quebrado coxa, fêmur, teria quebrado muito mais coisa. O clínico geral, ele já achou um grande milagre ter sido só o pé fraturado. Eu não sofri nenhuma outra fratura além do pé. O impacto onde destruiu praticamente a minha moto. E eu só recebi o pé como dano. Não teve joelho, não teve fêmur, não teve coxa, não teve mais nada fraturado. Já foi um grande milagre. E então, o segundo milagre veio quando a bactéria, né? Deus, através da medicina, curou a bactéria, a qual eu já não sofri mais com ela. E então, o outro milagre foi não ter o meu pé por completo amputado, né? Foi só a sola do pé. E isso não tem outra explicação se não for Deus. Não tem outra explicação se não for Deus, não for Jesus, ao qual olhou com bons olhos a minha vida, né? E eu, como cristão desde berço, eu nunca pensei que o mal não pudesse chegar à minha porta, para ser sincero. Só que eu também nunca esperei o mal. A gente nunca está preparado para que o mal chegue até nós. Nós nunca esperamos o mal. A gente sempre quer viver a vida, acha que no máximo ali atrasar uma conta, uma gripe, algo pequeno. Mas quando o mal de fato chega, é uma situação muito diferente, é uma situação crítica, é uma situação complicada. E junto com isso, muitas outras crises vieram, crise financeira, crises que agregam a essa crise de saúde, que no caso foi uma crise de saúde. E tudo isso, Deus cuidou, Deus protegeu, Deus sempre supriu, Deus nunca deixou faltar nada dentro da minha casa, Deus nunca deixou faltar nada para minha família, para minha esposa, para o meu enteado. Eu tenho um enteado de hoje 5 anos, e Deus sempre cuidou, Deus sempre proveu. Por isso que para mim não existe razão na vida se não for debaixo do propósito de Deus. E é por isso que eu digo para você, não tema o mal, não tema aquilo que hoje te aflige. Apenas coloque em oração, dobre os seus joelhos, busque a Deus. Busque a Deus e entregue a Ele o seu caminho, porque a vontade soberana sempre será dele. E Ele sempre quer o melhor para nós. A palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas é para aqueles que amam a Deus, entregam os seus caminhos a Ele. E muita oração foi feita pela minha vida, muita oração foi feita por este caso, para que não amputassem o meu pé, para que Deus curasse essa bactéria, para que pudessem fazer um enxerto, implantar a pele para cobrir a sola do meu pé novamente. E eu creio que Deus ouviu as orações. Se eu estou aqui hoje é porque Deus ouviu, né? E 2 ou 3 ortopedistas falavam que era 90% de chance de arrancar o pé. Porém, Deus olhou do céu e falou que não é para arrancar o pé. E uma das vezes que eu mais me recordo assim foi quando eles fizeram um enxerto, e aí eu tive que ir no hospital fazer o curativo, porque final de semana o posto fecha, então eu tenho que ir lá. E o ortopedista daqui, que queria, né, arrancar meu pé, falou que iria arrancar meu pé, ele pôde ver que o meu pé estava ali inteiro. E isso foi já a primeira testificação, o primeiro testemunho de que Deus faz, de que o Deus ainda faz milagre. Deus não é um Deus morto, não é um Deus que se esquece dos seus filhos, não é um Deus que não olha para a dor dos seus filhos. Deus olha assim para as nossas dores e se preocupa conosco. Por isso que ao invés da gente murmurar, reclamar, ao invés da gente falar assim, meu Deus, acabou minha vida, não sei o que, a gente primeiro tem que orar, botar o joelho no chão, a cara no pó e pedir misericórdia a Deus, pedir para Deus que Ele faça um milagre nas nossas vidas. E esse, creio, foi o principal fator
que cooperou para minha recuperação, porque ao invés de eu murmurar, ao invés de eu reclamar, eu pude de fato descansar em Deus e aceitar aquilo que Ele tivesse para minha vida. É claro que eu não queria arrancar meu pé, mas se tivesse que arrancar eu também aceitaria, de bom grado. Só que ao invés disso eu só fui orar, pedir a Deus, eu agradeci a Deus pelo livramento, porque eu poderia ter morrido já de primeira, podia ter batido a cabeça e morrido, e Deus não permitiu que isso acontecesse, né? E eu já fui agradecendo a Deus e falei: Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou, eu estive passando por essa dificuldade, mas estou vivo. E creio que o milagre ele começa assim, o milagre ele começa com um agradecimento, sendo grato a Deus pela vida, pelo que ele nos dá hoje. Muitas das vezes a gente espera com que algo ruim aconteça para que a gente seja grato a Deus, por algo que a gente já tem há muito tempo, que é a vida. Desde que nós nascemos, nós temos a vida. Só que muitas das vezes nós não somos gratos por isso. Por isso que o importante é ser grato a Deus e entregar o nosso caminho a Deus, entregar a Ele para que Ele faça o que é necessário fazer na nossa vida. Se você está passando por uma situação ruim, uma situação difícil, creia que Deus pode reverter. E eu não estou falando apenas de cura, porque Deus pode curar, Deus pode fazer milagre. No seu câncer, naquilo que você tem de mais difícil na sua vida, Deus pode fazer. É alguém que Deus pode converter na sua vida, na sua família, é alguém que Deus pode salvar das drogas. Só Deus pode fazer isso. E Deus vai fazer isso através do quê? Das suas orações. A mensagem que eu quero deixar nesse testemunho da minha vida, ou qual foi a fase mais difícil da minha vida até aqui. Eu tenho 23 anos. Já passei por muita dificuldade na vida até aqui, porque um cristão ele não serve a Deus sem dificuldade, ele sempre vai ter uma dificuldade. Porém, até aqui essa foi a mais difícil que eu passei, né? Foi a mais difícil. E olha só, eu não tenho nenhum ano de casado, então a minha esposa passou por isso comigo também. Com menos de um ano de casado, nós dois sofremos juntos, nós dois passamos por isso junto, ela cuidou de mim, assim como eu também cuidei dela antes do acidente, em muitos dos problemas que ela tem de saúde, mas mesmo com os problemas de saúde que ela tem, ela cuidou de mim. E tudo isso se trata da oração, né? Nós nunca estaremos livres de passar por coisas ruins ou dia mal. O importante é que nós tenhamos Deus em todos esses dias, tanto no dia alegre quanto no dia triste. Tendo Deus em todos esses dias, Deus vai prover, Deus vai cuidar. Nós vamos passar por isso. Não faltará nada. Assim como eu hoje dependo de INSS e a minha esposa não pode trabalhar porque eu dependia dos cuidados dela para me ajudar, me auxiliar, porque eu não ando, estou 6 meses sem andar. Ela não pôde trabalhar, mas Deus cuidou, Deus supriu, não deixou faltar nada. Nós nunca passamos fome, nunca tivemos que pedir nada para ninguém. E nós sempre tivemos o que comer, o que vestir, então Deus sempre cuidou, Deus sempre supriu. Então creia que Deus é o Deus de milagre, é o Deus que fez na minha vida e que pode fazer na sua vida também. Não é um Deus invisível que não nos conhece. Esse é o nosso erro. O nosso erro é achar que Deus não nos conhece. Mas Deus nos conhece e conhece muito bem, nos conhece perfeitamente. Ele sabe as nossas dores, as nossas angústias. Ele sabe quando o mal vai chegar até nós. Ele sabe como nós devemos nos comportar no dia mal. E Ele sabe quando Ele nos livrará do mal. Por isso que o papel mais importante que nós devemos desempenhar é confiar em Deus. A confiança em Deus, ela é tudo. Ela é a confiança em Deus que demonstra fé e esperança. Quando nós não confiamos em Deus, nós demonstramos falta de fé. E é o que Deus menos quer para nós. Deus quer que nós tenhamos fé nele e que ele pode suprir e pode cuidar de nós. Amém? Fique com esse testemunho. Eu sei que foi um vídeo longo, mas eu creio que vai agregar na tua vida. E que Deus te abençoe, que você possa acreditar cada vez mais em Deus, ter fé em Deus, e que assim como ele me salvou, que não era para estar aqui, eu sei que ele pode salvar a sua vida e salvar a vida daqueles que são importantes para você. Amém? Deus te abençoe.